Oi, amados! Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia de rotina de produção. E eu e meu esposo, nós vamos fazer bolinhos de cenoura. Nós vamos fazer 12 unidades e vamos fazer algumas variações. Então, eu vou fazer a massa, né, tradicional. E vamos fazer também o bolo formigueiro de cenoura e o mesclado de cenoura. E eu vou mostrar aí detalhadamente a receita para vocês. Lembrando que eu vou deixar também na descrição. E se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. E também faça parte aí dos nossos grupos nas nossas redes sociais. E os links estão aqui na descrição. Então vamos para a receita. Gente, enquanto meu esposo tá picando aqui as cenouras, eu já vou começar a untar as minhas forminhas. E aí eu separei aqui 12 forminhas, tô usando a forminha de 16 por 8 por 13, tá? Essa forminha tem lá no site da Leila. E eu vou untar, né, e enfarinhar. Vou usar manteiga, margarina, na verdade, e farinha de trigo. Mas se você quiser, pode fazer o desmoldante caseiro, que dá certo também. E o desmoldante caseiro tem uma receita aqui no canal, tá? Então vamos lá. Amadas, aqui eu já untei as forminhas, agora eu vou passar farinha de trigo, tá? Para finalizar elas. E o meu esposo, ele já picou aqui as cenouras e agora ele vai começar a pesar os ingredientes para mim. Amados, então eu finalizei aqui as forminhas, elas ficam assim. E uma dica é não contar essas forminhas úmidas, né? Por exemplo, se você lavou no dia que vai usar e enxugou elas, elas ainda mantêm um pouco de umidade. Então você pode colocar elas em torno de 30 segundos a 1 minutinho ali na boca, né, do fogão e acender o fogo, que aí sim ela vai estar bem sequinha. Você espera ela esfriar e passa a margarina e depois a farinha de trigo, que aí vai reduzir as chances, né, de grudar o seu bolinho. E agora o meu esposo tá terminando ali de pesar os ingredientes e nós vamos começar a organizar para começar a fazer a primeira massa. Então, amados, aqui já estão todos os ingredientes pesados, tá? E eu separei também alguns utensílios que eu vou usar. Vou fazer parte da receita no liquidificador e finalizar ela à mão, que eu gosto de misturar a farinha aqui no bol da batedeira, tá? Então, vamos começar a receita. Então, gente, na primeira etapa da nossa receita aqui do bolo de cenoura, eu vou bater os 3 primeiros ingredientes, que são os ovos, o açúcar e o óleo. Da mesma forma que eu faço, né, quando eu uso a minha massa base. Então, eu vou colocar aqui os 3 primeiros ingredientes e vou bater por mais ou menos aí uns 2 minutinhos, tá? Lembrando que as quantidades dos ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo para vocês. E uma outra coisa que eu queria falar é que eu já pré-aqueci o meu forno, porque eu estou fazendo o bolo de cenoura e não a massa base. E esse bolo eu não gosto de deixar ele esperando, tá? Sobre a bancada, para evitar aí desse bolo embatunar. Então, vamos bater muito bem esses 3 ingredientes, porque é aqui nessa fase, gente, que nós vamos definir a maciez do nosso bolinho. Então, vamos lá. Então, amados, batido aqui muito bem os 3 primeiros ingredientes, e é importante bater muito bem, porque como eu falei para vocês, é nessa etapa que nós vamos definir a maciez do nosso bolo, tá? Então, aqui a gente cria uma emulsão e por onde os gases, né, parte dos gases da fermentação vão passar e se alojar, deixando o bolinho bem fofinho, tá? Então, eu não acrescento a cenoura aqui nessa primeira etapa, porque eu quero fazer uma emulsão aqui com óleo, os ovos e o açúcar. E agora, na segunda etapa, né, como vocês podem perceber, essa primeira etapa deixa um creme bem espesso. Então, agora, na segunda etapa, eu acrescento a cenoura e volto a bater. No bolo de cenoura, eu não coloco líquido, porque a cenoura ela é composta por 90% de água. Então, já é um líquido suficiente aqui para deixar nossa massa bem úmida, tá? Então, não tem necessidade de acrescentar água, leite, nem nada disso, porque a quantidade já é o suficiente. Então, eu vou voltar a bater e aí a gente vai perceber aqui que a minha massa ela vai ficar um pouco mais líquida e daí a gente vai finalizar aí para nossa terceira e última etapa, tá? Então, eu vou voltar a
bater aqui em velocidade média por mais ou menos uns 2 minutinhos, ou até você perceber que tá bem batido essa cenoura. Prontinho, gente, a massa já tá mais líquida e agora nós vamos para nossa terceira e última etapa, que é acrescentar a farinha e o fermento. Então aqui eu vou despejar nessa misturinha que a gente acabou de fazer no liquidificador e daí eu vou acrescentar a farinha. Aí, gente, a farinha de trigo, ela pode ser peneirada, né, ou não. A farinha peneirada, ela não vai deixar o seu bolo mais fofinho, tá? Mas por segurança, né, caso tenha algum corpo estranho aí na farinha, é bom a gente peneirar para evitar esse risco físico. Então, eu vou peneirar minha farinha aqui nesse momento, tá? Então, eu vou colocar metade da farinha de trigo e peneirar, e depois eu acrescento a outra metade. Lembrando que peneirar a farinha, ela não deixa a massa mais fofinha, tá? Você tem que se atentar lá na primeira etapa, né, que é quando a gente faz a emulsão, que lá sim vai definir a maciez do seu bolo. Então, acrescentei aqui a metade da farinha, misturo com a ajuda de um fouet. Se você não tiver um fouet, pode misturar com uma colher que dá certo também. E não tenha medo, misture aí o suficiente, tá? Pra deixar a sua massa bem lisinha e homogênea. Prontinha, agora eu vou acrescentar o restante da minha farinha de trigo. E volto a misturar novamente. E a massa fica nessa consistência aqui. E por fim, eu acrescento o fermento, misturo novamente. E a minha massa de bolo de cenoura já está pronta, gente. Sem segredo, uma massa bem simples de fazer. Essa massa, ela fica extremamente úmida, mas ao mesmo tempo fofinha, tá? Não fica aquele bolo de cenoura embatumado, ela fica perfeita. Então, tá aqui nossa primeira massa, né, de cenoura. Agora eu vou colocar nas minhas forminhas, vou fracionar e vou mostrar pra vocês. Então, aqui, amados, eu tenho 4 forminhas já untada, né, enfarinhada. As minhas forminhas têm 16 por 8 por 13, tá? Então, a minha massa do bolo de cenoura vai me render 4 bolinhos, com mais ou menos 450 gramas de massa em cada forminha. Se você for usar a forminha de 19, aí vai render só 3, tá bom? Então, eu vou fracionar aqui. Se vocês quiserem, pode usar uma balança, né, pra deixar os 4 bolinhos bem certinhos e iguaizinhos aí, com o mesmo peso. Mas eu vou fazer aqui no olho mesmo, que eu já tô acostumada. Então, eu vou fracionar aqui em 4 forminhas e vou levar pra assar em forno já pré-aquecido, né? Como eu falei pra vocês, eu não gosto de deixar a massa do bolo de cenoura esperando. Então, eu já pré-aqueço o forno a 180 graus por mais ou menos 10 minutinhos e vou assar por mais ou menos 35 minutinhos, tá? Mas é sempre bom fazer o teste do palito e se ele sair limpo, aí sim o seu bolinho já está pronto, porque esse prazo aí, ele pode variar de forno para forno. Amados, então já coloquei meus 4 primeiros bolinhos a assar, tá? E aqui eu tenho uma outra massa de bolo de cenoura. Fiz da mesma forma, já coloquei o fermento, já tá pronta para ir pro forno. Mas eu não vou fazer o bolo tradicional, vou fazer o bolo formigueiro. Então, aqui eu só acrescento o granulado, lembrando que eu tô usando o granulado macio, e esse granulado não é o granulado forneável, porque eu quero que ele derreta na massa, tá? Fazendo aquele efeito daquelas manchinhas de chocolate no meio da massa, então tem que ser o granulado macio e não forneável. Se for o granulado crocante, ele não vai derreter, e se você colocar também uma quantidade maior, né, do que o suficiente aqui, aí o granulado ele vai descer pro fundo da forma, vai grudar na sua forma e você não vai ter o resultado esperado, tá? Então, a quantidade tá na descrição aí do vídeo e é só acrescentar o granulado e misturar muito bem na sua massa. Então, aí você vai ter uma massa de cenoura, né?
uma massa formigueiro de cenoura. E fica uma delícia, gente. Essa massa fica perfeita, tá? Lembrando que essa quantidade aqui já é o suficiente para fazer o bolo formigueiro. Não precisa acrescentar mais, porque senão você corre o risco dele descer pro fundo da forma, como eu falei, e grudar, tá bom? Então agora eu vou fracionar essa massa aqui nas minhas forminhas e também vou levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí uns 35 minutinhos, tá? E uma outra coisa que é sobre o rendimento, eu vou falar com vocês agora quando eu estiver fracionando essa massa. Então aqui, amados, eu também vou conseguir 4 bolinhos, tá? Nas minhas forminhas de 16 por 8 por 13. A quantidade de granulado não vai interferir aqui no nosso rendimento, tá? O bolo ele vai ficar só um pouquinho maior, às vezes vai uma quantidade de 10 gramas a mais em cada forminha, mas é uma quantidade muito pequena, tá? Então, eu vou fracionar aqui a minha massa nas minhas 4 forminhas, lembrando que ela é 16 por 8 por 13. Se for a forminha 19, aí cai para 3 bolinhos, tá bom? E aí, levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos, ou faça aí o teste do palito. E se ele sair limpo, meu bolinho já está pronto. Eu já coloquei a minha segunda leva de bolinhos a assar e eu vou começar a fazer a massa do nosso bolo mesclado de cenoura, tá? Vou começar pelo bolo de cenoura e é o mesmo processo, só que agora eu vou fazer meia receita do meu bolinho de cenoura. E eu também vou deixar essas quantidades certinhas aí, tá? Na descrição do vídeo pra vocês. Então essa receita aqui vai ser de 3 ovos e é o mesmo processo, tá? Vou bater aqui os 3 primeiros ingredientes por mais ou menos 2 minutinhos. E depois nós vamos para a nossa segunda etapa. Gente, então, depois de ter batido por mais ou menos 2 minutinhos, tá? Vou acrescentar a cenoura e volto a bater por mais ou menos uns 2 minutinhos. Prontinho, agora nós vamos para a nossa terceira e última etapa da nossa primeira massa desse bolo mesclado. Então, aqui no bowl, vou despejar, né, essa misturinha que a gente conseguiu, que a gente fez no liquidificador. E eu vou acrescentar a farinha de trigo e o fermento. Então, é o mesmo processo, misturo, né, até a massa ficar homogênea. E daí, a gente vai despejar essa massa aqui nas 4 forminhas, tá? Vai ficar uma quantidade menor de massa, mas não tem problema, porque depois a gente vai complementar, né, gente, com a massa de chocolate. Então, vou peneirar aqui a minha farinha de trigo, vou colocar metade, peneiro, né, para facilitar, e depois eu acrescento a outra metade. Tem uns pontinhos pretos aqui na massa, mas é do granulado da massa anterior, tá? E como a gente vai fazer um bolo mesclado de cenoura, não tem problema, né? Porque a gente vai colocar uma massa de chocolate aqui. Agora, se fosse um bolo simples, né, tradicional de cenoura, aí já seria interessante lavar os utensílios para não ficar nenhum pontinho preto de chocolate. Mas aqui não tem problema. Então, aqui eu vou misturar, vou peneirar, né, a outra metade da farinha. Misturo novamente. Ficar nessa consistência aqui, bem lisinho e homogêneo, e a gente finaliza a massa acrescentando o nosso fermento. Vou misturar e a nossa massa de cenoura já está pronta. Lembrando que eu fiz meia receita, tá? Porque como a gente vai fazer um bolo mesclado, a gente vai colocar uma meia receita de massa de chocolate por cima da nossa massa de cenoura. Então ficou assim, e agora eu vou fracionar essa massa nas minhas forminhas. Então, amadas, aqui eu também tô usando a forminha 16 por 8 por 13, tá? E eu vou fracionar minha massa nas 4 forminhas. Lembrando que vai uma quantidade menor, né? Porque agora eu estou usando meia receita. Então, vou fracionar aqui, como eu já disse, né? Se vocês quiserem deixar o bolinho mais padronizado, certinho, use aí uma balança e vai acrescentando a massa. Mas aqui, como eu estou usando meia receita, vai mais ou menos 225 gramas de massa em cada forminha, tá bom? Ah, e uma outra coisa, eu vou levar esse bolinho para assar, né, em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos. Vai ser o mesmo tempo dos outros, porque a gente vai colocar mais massa aqui, só que massa de chocolate.
Então, gente, agora já com a minha massa fracionada, né, eu vou reservar essas forminhas e nós vamos fazer meia receita da minha massa de chocolate usando a minha massa base. Então, amados, eu já reservei minhas forminhas, né, com a massa de cenoura e agora nós vamos fazer o nosso bolo de chocolate. Aqui eu não lavei o copo do liquidificador porque é um bolo de cenoura mesclado com chocolate, não tem necessidade. Já vi também muitas pessoas fazendo uma receita de cenoura, uma receita completa, colocando metade da massa na forminha e a outra metade acrescentando chocolate. Eu não gosto de fazer assim porque eu acho que o sabor da cenoura fica muito presente e eu prefiro fazer separada aqui a massa do bolo de chocolate, que fica com o sabor mais presente do cacau e eu gosto mais desse resultado, tá? Mas também tem essa outra opção que eu falei pra vocês. E aí eu não preciso lavar aqui o copo do liquidificador, que não vai interferir aqui no sabor da minha massa de chocolate. Vou usar a minha massa base, tá? Tô fazendo meia receita, vai estar aí na descrição pra vocês. E aí é o mesmo procedimento. Primeira etapa, nós vamos bater os ovos, o açúcar e o óleo por mais ou menos aí uns 2 minutinhos. E depois nós vamos dar prosseguimento à receita. Eu vou explicar aqui certinho pra vocês. Caso vocês queiram ver só a receita do bolo de chocolate, tem aqui no canal, tá? Um bolo de chocolate bem fofinho, úmido, ele não fica seco, tá? Bolo fofinho, úmido e fica com uma cor maravilhosa de chocolate. Então vamos lá, vou bater aqui esses 3 primeiros ingredientes por mais ou menos uns 2 minutinhos e volto para dar continuidade à receita. Então bati muito bem aqui esses 3 primeiros ingredientes e agora eu vou acrescentar o líquido da receita. Tô usando o leite, mas caso você queira, pode fazer o bolo de chocolate sem lactose usando a água, tá? Você vai ter o mesmo resultado. Então aqui eu não vou bater muito tempo, eu vou bater em torno de 15 a 30 segundos e já é o suficiente. Não quero bater muito esse leite pra gente não desfazer a emulsão que a gente fez na primeira etapa, tá? Então vou bater aqui por mais ou menos uns 15 segundos. Prontinho, agora nós vamos para a nossa terceira e última etapa. Então aqui, amados, nossa terceira e última etapa é a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa, só que aqui a gente vai acrescentar o nosso cacau, tá? E aí eu vou peneirar, vou mostrar aqui pra vocês. Então primeiro eu vou peneirar metade da minha farinha de trigo. Vou misturar com a ajuda de um fouet. E agora eu peneiro o restante da farinha. Misturo novamente. A massa fica nessa consistência aqui. E agora eu vou acrescentar o chocolate, o cacau, na verdade, tá? Lembrando que a quantidade de cacau que eu acrescento, eu diminuo na farinha, pra massa não ficar seca. Então eu vou peneirar aqui o cacau e vou misturar novamente. Feito isso, eu volto a misturar a minha massa. E você peneirando o cacau, fica mais fácil de misturar ele, tá? Ele se dissolve melhor aqui na massa. Quando a gente não peneira o cacau, você vai perceber que fica algumas bolinhas de cacau no meio da massa. Eu já fiquei um bom tempo sem peneirar, mas eu tava percebendo essas bolinhas de cacau e não estava gostando do resultado. Então, peneirada, a massa ela vai ficar mais lisinha, tá? Sem essas bolinhas de cacau. Então, aqui chegando nesse ponto, aí é só acrescentar o fermento, mistura novamente e a nossa massa de chocolate já está pronta. E olha o resultado, gente. Fica uma massa bem lisinha, tá? E essa massa aqui de chocolate fica bem fofinha e úmida. E depois de assada, ela escurece ainda mais. Então, agora a gente vai fracionar essa massa nas nossas forminhas. Então, agora eu vou fracionar, né, minha massa, lembrando que é meia receita do meu bolo de chocolate, nas minhas 4 forminhas, que eu já tinha colocado meia receita do meu bolo de cenoura, tá? Como vocês podem ver, as duas massas, elas não vão se misturar, tá vendo? Ela vai por cima da massa do bolo de cenoura e fica bem dividida. E está
Pronto, gente, agora é só levar para assar o nosso bolinho mesclado de cenoura com chocolate e ao mesmo tempo. Aqui vai demorar em torno de 35 minutos no forno já pré-aquecido a 180 graus, tá? Mas como eu sempre falo, é bom fazer o teste do palito, que aí você tem certeza que a sua massa ela está bem assadinha e não corre o risco, né, de tirar o bolo do forno e ele murchar. Então agora eu vou levar para assar e depois eu volto para mostrar o resultado para vocês desses bolinhos. Amados, então aqui eu já tenho os meus 12 bolinhos assados. Aqui são os de cenoura tradicional, formigueiro de cenoura, e esses aqui são os mesclados, né? Cenoura com chocolate. Eu coloquei em cima da grade porque eu acabei de tirar do forno. Então, para ventilar embaixo, né, eu coloco aqui em cima. Esses aqui já estão, esse aqui morninho, esse aqui já esfriou totalmente. E eu soltei eles, tá? Aqui da forma antes de esfriar, porque aí facilita depois para desenformar. E daí, na hora que todos estiverem bem frios, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês a embalagem que a gente vai usar pra tampar esses bolinhos. E aí a gente vai finalizar o vídeo de hoje. Então, amados, aqui já estão os nossos 12 bolinhos. E eu ensinei pra vocês a fazer o bolinho tradicional, formigueiro e mesclado. Ficou faltando aqui o bolinho feito, o bolinho de cenoura, né, com goiabada, que fica uma delícia. Da mesma forma que a gente faz o bolo de fubá com goiabada, dá certo também de fazer o de cenoura. E o meu preferido, eu não tinha creme cheese aqui em casa e nozes, né? E aí eu não fiz ele, mas é o bolo de cenoura com creme cheese e nozes. Gente, ele é o meu preferido, é um bolo delicioso. E eu vou deixar no próximo vídeo essa receita aqui pra vocês, tá? Então agora a gente vai desenformar os bolinhos. Os 8 primeiros já estão bem frios. Esses últimos que a gente tirou, eles estão morninhos, mas já dá pra desenformar. E eu vou mostrar o resultado deles pra vocês. E olha aqui o resultado dos nossos bolinhos, ficam lindos e uma massa super fofinha e úmida, tá? Então agora a gente vai tampar esses que já estão frios, esses 4 últimos eu vou deixar esfriando um pouco mais, pra não embaçar a minha embalagem e não ter excesso de umidade, né, que pode reduzir o tempo de validade desse bolinho. E aí eu vou partir aqui pra vocês uma fatia pra mostrar o resultado dessa massa. Gente, façam que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita. Então, gente, eu escolhi esse bolinho aqui, que é o mesclado de cenoura com chocolate, que foi o último que a gente fez, pra partir e mostrar pra vocês, tá? E ele fica bem fofinho, por dentro fica super úmido e vocês vão amar o resultado. Além de ficar muito lindo, gente, esse bolo fica muito gostoso, tá? Então eu vou partir aqui uma fatia pra mostrar pra vocês. E o resultado da massa, né, dos outros bolinhos também é a mesma, né? Porque a gente fez a mesma receita. E olha só que lindo esse bolinho. Olha que lindo que fica, show, né, gente? É um bolinho mesclado, tanto esse aqui de chocolate com cenoura. Tem uma receita também que a gente faz o de cenoura com laranja, que fica lindo, fica 2 tons, né, de laranja. Mas esse de chocolate super fica lindo, né, porque dá esse destaque da massa de chocolate com a massa de cenoura, esse contraste, na verdade. E olha aqui como que essa massa fica fofinha. Uma delícia, gente, muito gostoso. Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse resultado. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. E se você não faz parte dos nossos grupos, os links estão aqui na descrição. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!